Olá, bem-vinda ao capítulo 3 da disciplina Corpo, Movimento e Arte na Educação de Criança. Neste capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre o educador e um novo olhar para o corpo, o movimento e a arte. E aqui, na citação de Maluf, ela fala que o educador, a sua formação é um processo sem fim e que não há limite para pesquisa, reflexão e leituras. Então, o educador tem que estar em constante renovação, estudando constantemente e refletindo sobre sua prática. Sobre o movimento, Marinho diz que a pedagogia do movimento aponta que as práticas educacionais é um processo essencialmente humano. Então, seja que qualquer idade deve ter o prazer de aprender. Então, a gente tem que ver esse movimento não como movimentos meros exercícios de repetição. Tem que ver a sua interação desse movimento com o ambiente do qual está inserido. Vallon foi um dos primeiros pesquisadores a trazer e a considerar o corpo da criança e suas emoções dentro das ações educativas. E a afetividade para Vallon, ela tem uma função principal no desenvolvimento, ela é fundamental para o desenvolvimento da criança. Então, ele coloca que a afetividade, as emoções, o movimento e o espaço físico, eles são indissociáveis. Eles caminham juntos nessa construção do desenvolvimento corporal. O professor que for trabalhar com essa faixa etária e com essa linguagem, ele deve ter também um olhar para si. Então, ele deve ser um modelo para o seu aluno. Então, ele deve estar se preocupando com as suas posturas corporais, com o respeito aos gestos, para que esse aluno tenha ele como um modelo, tá? E que aprenda e que juntos troquem essa experiência. A arte. O educador que trabalha com a arte, com esta faixa etária, necessita planejar suas atividades visando propiciar à criança que ela expresse seus sentimentos e suas ideias, colocando a criatividade da criança em prática. A organização dos espaços, né? Como já vimos, as crianças aprendem através das linguagens da dança, da música, do teatro e das artes visuais. E as brincadeiras dos faz de contas, através dessas brincadeiras do faz de conta, elas são excelentes recursos para colocar essa expressão corporal em prática, né? Então, o professor deve se interessar muito e estar preocupado em buscar atividades, buscar conteúdos que favoreçam isso. E essas aprendizagens são fundamentais no ensino fundamental e na educação infantil. Então, repertoriar essas crianças com movimentos, com gestos, olhares, sons, mímicas do corpo são fundamentais. Então, ter, né, nas salas, sempre ter túneis de pano, fazer circuito. Circuito é muito bom para as crianças, que são várias estações, né, várias atividades envolvidas numa só atividade. A criança na mesma atividade pode rolar, pode passar por dentro de um túnel, passar por debaixo de uma mesa. É excelente para o desenvolvimento motor. Também rastejar, pular corda, ter um ambiente onde esses materiais estejam sempre próximo das crianças, também ter próximo deles gibis, brinquedos, um ambiente organizado com almofadas, para que eles possam interagir, né, dentro desse ambiente acolhedor e favorecedor de aprendizagens. Os cantinhos das artes também, as salas sempre é bom estar organizada, o cantinho da arte. Porém, além dessa organização, que as crianças também podem ajudar a organizar esse espaço, também deve ter locais para que as atividades feitas, confeccionadas por eles, sejam expostas.
Então, como já citei, a organização dos espaços devem ter a participação das crianças, né? E devem ser, quando expostas, eles devem contribuir para que eles apreciem suas obras de artes, assim como também a dos demais colegas. Os cantinhos dentro de uma sala de aula favorecem muito essa integração, a socialização e também esse gosto pelas atividades de artes, né? Então, ter sempre lá um lugarzinho com fantoches, brinquedos, cantinhos com livros, cantinhos da oficina, cantinhos do brinquedo. Então, sempre tem os cantinhos dentro da sala para que essas crianças interajam entre si. A brinquedoteca, ela surgiu no Brasil por volta de 1980. Este conceito de um lugar para brincar. Ela veio diferente da versão inglesa, que lá era feito os empréstimos de brinquedo. A criança ia até a brinquedoteca e emprestava os brinquedos, levava para casa e brincava. Aqui ela já veio com esse conceito de que é um espaço em que as crianças vão ter as coisas tudo separadinho, cada coisa organizadas no seu lugar, dentro das suas respectivas atividades, e ela brinca ali, tá? Então, cantinho do médico, cantinho do dentista, cantinho da cozinha, cantinho da oficina de carros, e onde eles possam vivenciar situações do seu cotidiano. O professor, além de organizar os espaços, deve ter consciência que é o facilitador dos jogos e das brincadeiras, e definindo-se as atividades serão dirigidas ou espontâneas. Os alunos também podem ajudar a organizar os espaços após a utilização. Deixo aqui uma dica de leitura que você pode acessar na internet, na web, né? Sobre a brinquedoteca. E também na sua biblioteca virtual tem várias sugestões e algumas atividades referente a este tema. Agradeço pela sua atenção. Até a próxima aula. Olá! Neste capítulo iremos falar um pouquinho sobre o olhar do professor e as possibilidades e os desafios. Corpo, o movimento e a arte, por todo momento, eles se cruzam na rotina da educação escolar e da educação da infância. O lúdico é a principal forma da criança aprender. Então, o docente que trabalha com essa faixa etária necessita conhecer as possibilidades e os desafios do trabalho com essa turma, né, com essa faixa etária para garantir o desenvolvimento integral do aluno. Uma das atividades propostas interessantes para trabalhar com os alunos o corpo e o movimento são os circuitos motores. São atividades psicomotoras e esses exercícios sucedem vários desafios, apresentando início e fim bem definidos e uma ordem de execução. Nas instituições de educação infantil e do ensino fundamental, no que se refere aos trabalhos dos professores, é necessário saber o que se entende por arte, qual é o posicionamento do educador perante a essa disciplina e os objetivos e como ele vê esse processo educativo. E esse processo tem que atender à cultura artística dentro desse mundo contemporâneo, como nós já vimos, trabalhar a estética e a ética dentro dessa disciplina. Então, a educação artística e ética. Se o objetivo é contribuir para a formação de cidadãos conhecedores de arte, para uma melhor qualidade da educação artística e estética escolar, então é preciso que sejam apresentadas novas propostas e que essas propostas ressaltem também elas não sejam feitas só na escola, que essas crianças levem para fora da escola este gosto e esse prazer de apreciar
a arte, né? Como nós já vimos, ela traz a nossa cultura, ela é da nossa cultura. Então aqui nós vamos apresentar algumas possibilidades de trabalho com a arte, sugerido por uma referência que está na sua biblioteca virtual e que depois você vai poder acessá-la e ver que lá tem muito mais coisas interessantes para a sua prática e que vai contribuir muito no seu dia a dia. Então aqui a gente vai falar um pouquinho conhecendo obras de arte. Aqui a gente tem uma releitura da Tarsila do Amaral e assim as crianças fizeram com massinha de modelar, tá? Então elas observaram e cada um construiu a sua. Como a gente já falou, sempre respeitando a construção da criança. Então, quando a gente faz uma atividade desse tipo, a gente está respeitando o patrimônio cultural da criança e está apresentando para ela novas possibilidades de aprender essa arte, né? Então, essas atividades têm como objetivo que a criança tenha contato com desenhos, pinturas, esculturas e que ela valorize essa cultura. Aqui o trabalho com sucata. Aqui envolve também a questão do meio ambiente e fundamental nos dias de hoje, né? E também ela construindo com a sucata os seus, as suas possibilidades, colocando a sua percepção de mundo aqui, né? Então, ao trabalhar com sucata, a criança ressignifica o material, aquele material que ela vê que vai ser jogado fora, e ela vai ressignificar, criar novas possibilidades, tá? E assim a gente está trabalhando a questão do meio ambiente, a socialização novamente, a integração. Aqui cores e texturas. O trabalho com cores é fundamental também, a criança precisa do decorrer do seu tempo dentro da escola ou na sua vida, né? Conhecer as cores, depois inicia-se lá pelas primárias, depois as secundárias, e assim e nas misturas ela vai descobrindo novas possibilidades e novas cores, né? E as texturas, ela pode apresentar conhecer vários tipos. Pode trabalhar com folhas, com papéis, com cotonetes, com plástico bolha, o que a imaginação surgir aí, dá para trabalhar com as texturas, tá? Estampando, como a gente já falou, estampar também é muito, muito legal, muito gostoso, as crianças apreciam muito. Podemos estampar com as mãos, fazer animais, flores, podemos estampar com outros tipos de materiais também, garfos, canudos, utilizar várias tintas, areia, o que vier na imaginação. A modelagem, aqui quando a criança entra em contato com a modelagem, você pode oferecer diversos materiais para que ela possa amassar, cortar. Aqui ela são cortadores com letras, com formas. A massinha é um material tridimensional. Então, quando ela manuseia, ela está tendo contato com um material tridimensional. E nas mãos das crianças é felicidade pura e momento de criação e de imaginação também. Então, eles constroem cobrinhas, fazem bolos, um monte de coisa. O que eles imaginam lá, eles conseguem fazer. E eles também, quando eles estão manuseando, eles também brincam de faz de conta. E o faz de conta é fundamental para a gente conhecer um pouquinho deles e como é essa interação deles dentro da casa. Então, muitas vezes eles trazem coisas da casa deles e falam coisas que acontecem com eles, sentimentos, nesses momentos de brincadeiras, nesses momentos de tá manuseando esse material. Aqui pintura, e aqui sendo usado uma pintura e está usando um material reciclado. Então foi aliado o material reciclado junto com a pintura, tá? Então pintar também, eles vão se desenvolvendo, né? Eles estão exercendo a criatividade
expressando o seu próprio modo de ver a vida, tendo a forma e as cores dos seus desenhos sendo definidas de acordo com o emocional deles. Vamos falar sobre a dobradura também. A dobradura tem origem lá na China e ela é a arte de dobrar papéis, conhecido também como origami. Então, quando a criança tá dobrando, ela está manuseando aquele papel, ela tendo noções de formas, de cores, processos de transformações, porque às vezes uma forma geométrica vira um chapéu, vira um barco, vira uma flor. Então ela está ampliando sua criatividade. Então, fundamental também esse trabalho com dobradura na educação infantil e no fundamental. Um pouquinho de teatro aqui, que também é uma das linguagens que deve ser apresentada à criança. Aqui é uma dramatização da Linda Rosa Juvenil. Então, a parte em que o príncipe chega e vai acordar a Rosa que foi adormecida pela bruxa. E trabalhar o teatro é fundamental também para o desenvolvimento da oralidade, da expressão corporal. Eles desenvolvem... se a criança é tímida, ela vai superando essa timidez e ela vai tendo o seu papel e vai adquirindo cada vez mais esse papel dentro da história ou do que for dramatizado. Muita gente acha que os pequenos não dramatizam, mas desde muito pequenos eles conseguem dramatizar sim, desde que essa dramatização seja trabalhado como um processo e não como um fim, como a gente já citou lá na frente. Aqui vou deixar mais uma dica de leitura que está na sua biblioteca virtual e lá você vai conhecer um pouquinho sobre outras linguagens. Nessa citação aqui, nessa dica de leitura, a Silva Marino Guedes Reis, ela cita lá 150 ideias para o trabalho criativo com crianças de 2 a 6 anos. Se você puder acessar, vai contribuir muito para a sua prática. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Olá! Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a avaliação de todos aqueles itens, aquelas linguagens que a gente já falou nos vídeos anteriores. Avaliar é imprescindível para o processo de ensino-aprendizagem. O conceito de avaliação passou por muitas mudanças no decorrer dos anos. Na pedagogia tradicional, ele tinha caráter quantitativo. Então, se preocupava com o fim, com uma nota, e não com o processo. Hoje em dia, se pensa um pouco mais sobre a questão do conceito de qualitativo. Então, a criança é observada no decorrer do processo do seu desenvolvimento. Então, engloba diversos aspectos, a serem observados durante esse processo. E essa concepção de avaliação respeita o educando, sempre no seu ritmo, e é um instrumento para o educador, não só diagnosticar os avanços ou as dificuldades do aluno, mas também para identificar a sua prática pedagógica. E a partir do momento que ele identifica se a sua prática pedagógica está contribuindo para o desenvolvimento do aluno ou não, ele vai refletir e vai buscar novas estratégias para que esse processo de aprendizagem aconteça. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela coloca que essa avaliação deve ser diagnóstica e contínua, através de observação e registro deste processo. O professor, no decorrer desse processo de avaliação, ele precisa refletir sobre os caminhos que ele trilhou e as habilidades que essas crianças foram desenvolvendo, essas crianças ou esses adultos foram desenvolvendo no decorrer desse caminho. É um conceito de avaliação contínua e processual.
Então vamos avaliar o processo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação do movimento, né? O Referencial Nacional para a Educação Infantil de 1998, ele aponta que ela acontece através de observações e registros durante o processo de desenvolvimento da motricidade, levando em considerações o que a criança vivenciou e as suas interações através das brincadeiras e a intencionalidade do professor, o que ele traçou como objetivos e se isso foi atingido. O uso de gestos, ritmos corporais, como o aluno usa para se expressar, como ele se desloca nos espaços, são prioridades para a criança de 0 a 3 anos. E dentro dessa avaliação, o professor vai ver como que essa criança está interagindo nesse ambiente, como ela se comporta, como está o tônus muscular, se for os bebês, como ele senta, se ele senta, vai ver a oralidade, vai ver se o tônus muscular está bem constituído, vai olhar a questão do corpo em movimento, a questão da expressão corporal e como está desenvolvendo. Dos 4 aos 6, se for oportunizado para esse aluno experiências e vivências em torno do movimento, eles já vão utilizar mais essa linguagem expressiva. Então, eles já vão, através dos jogos, das brincadeiras, já vão participar mais, vão interagir com os outros e essas habilidades vão ser mais desenvolvidas. É necessário também valorizar cada avanço do aluno, sem fazer comparação, porque como a gente já disse aqui, cada criança tem seu ritmo e seu tempo. Quanto à avaliação da linguagem musical, os aspectos referentes ao vocal, se eles cantam e como cantam, o desenvolvimento rítmico e motor, se essa criança imita, se ela consegue memorizar as músicas oferecidas durante o tempo em que está dentro da instituição, são elementos fundamentais para o professor estar observando e registrando os avanços dessa linguagem, para que ele consiga verificar o desenvolvimento de cada um, né? Lembrando que nunca se faz comparações de criança para criança. A autoavaliação também pode ser proposta para eles nesta linguagem. Você pode gravar eles cantando, ou dançando, ou dramatizando, e depois colocar para eles ouvirem ou assistirem, porque através quando eles ouvem ou se veem, eles conseguem verificar se estão acompanhando o ritmo, se estão participando, se comparando um pouquinho, eles vão ver e depois vão conseguir lá na frente verificar se pode melhorar. Então, até para as crianças pequenas pode ser proposto uma autoavaliação, né? A Reis coloca que arte e avaliação não combinam. Então, ela não se pode medir, porque ela diz que não se pode medir a capacidade criativa de alguém comparando uma com a outra, porque é único, é algo único. Então, o professor, quando vai avaliar um pouquinho as atividades das crianças, tem que pensar como um ser único e acompanhar o desenvolvimento daquela criança especificamente, e não fazer comparações, voltando a falar de novo, que é fundamental. A avaliação, segundo a Reis também, ela deve ser realizada de forma contínua, através de registros e observações das interações das crianças dentro de cada linguagem e sempre pensando que o lúdico é a linguagem da criança. Então, sempre propondo o lúdico para que essa criança aprenda. As crianças de 0 a 3 anos exploram diferentes materiais e há possibilidades de expressar-se por meio da linguagem artística. Por isso, é necessário oportunizar situações
das quais as crianças possam desenhar, pintar, modelar, brincar com materiais de construção, utilizando os mais diferentes materiais. A partir dos 4 a 6, elas devem vivenciar experiências, né, das artes visuais, mas as mesmas experiências que vivenciaram nos anos anteriores, mas ampliando mais para a questão estética, ética. Então, saber apreciar uma obra, construir um material com mais detalhes, então tem que ser aprofundado. Trabalha-se desde os bebês, mas vai aprofundando de acordo com o desenvolvimento da criança e com a faixa etária. A avaliação da dança. A dança, ela tem o funcionamento do corpo, do movimento, e pode também, integra também a questão do coletivo, porque quando você dança, você pode dançar com outras pessoas, pode dançar para outras pessoas também. Então você está desenvolvendo a socialização, a interação e o respeito também com o outro. A linguagem do teatro também, como já apontamos, fundamental, né, para o desenvolvimento. Deve-se partir sempre do processo e também respeitando as etapas do desenvolvimento, o ritmo de cada criança. Não se preocupar com o produto final. Concluindo, conclui-se que a avaliação do corpo, movimento e arte tem o objetivo de acompanhar a trajetória da criança, sempre respeitando o seu ritmo e tempo. O processo de aquisição do conhecimento na infância precisa ser pautado na ludicidade. Aqui deixo as referências. Espero que tenham contribuído para a sua formação durante esses 3 capítulos. Estaremos sempre à disposição no seu ambiente virtual e até a próxima.